Amém. Graça e paz, querida igreja. Tudo bem com vocês? Podem se assentar. Vamos aqui iniciar a nossa reflexão desta noite. Uma semana antes da Páscoa, comercialmente falando. E o Senhor trouxe a seguinte mensagem ao meu coração. O tema da mensagem dessa noite é coragem para um novo tempo. Vou pedir aqui para o Guilherme projetar. Nós vamos falar mais profundamente nessa noite sobre unidade. Falar sobre unidade nos tempos de hoje parece utopia, às vezes, né? Vou esperar o Guilherme projetar aí para nós. Mas o Senhor, Ele nos chama. E Ele não nos chama de agora para viver um tempo, uma igreja, uma comunidade, para sermos pessoas unidas, unificadas umas com as outras. Quando a gente fala de comunidade, é algo comum. E nós precisamos ter unidade. Aqui diz o seguinte, coragem para um novo tempo, um manifesto sobre unidade, paz e a urgência de sonharmos juntos. Falar sobre unidade é um tema tão necessário e tão delicado, porque nós vivemos em um mundo que não está unido, que não há unidade. Nós vivemos em um mundo nós temos cada vez mais informação, nós temos cada vez mais acesso à tecnologia, nós temos cada vez mais contato com coisas que nós não tínhamos há tempos atrás, estamos sendo o tempo todo bombardeados por notícias, por informações, nós temos fácil acesso a isso hoje na palma da nossa mão. Mas, então, por que nós estamos, às vezes, cada vez mais sozinhos, desanimados e vivendo uma vida sem emoção? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para os irmãos nessa noite. Pode passar o primeiro slide, por favor, Guilherme. Ali, não sei se vocês estão conseguindo ver bem daí, aqui para mim está um pouquinho claro, mas é exatamente o que acontece. Isso que acontece hoje conosco, é o paradoxo da vida moderna. A gente tem um excesso de informações, nós temos entretenimento a tempo e a hora, né? Nós temos tantas plataformas de streamings, que às vezes você vai ver um filme, você às vezes fica 40 minutos, não consegue escolher, fala, não vou ver mais. Porque tem muita coisa. Antigamente a gente se contentava ali com as coisas da sessão da tarde, né? Falava, nossa, só vai passar aquele de novo que eu gosto. E hoje a gente tem acesso a tudo isso, né? Inclusive a gente consome coisas que são pagas, coisas que são gratuitas, e a gente às vezes está vivendo uma vida sem emoção. Há um vazio dentro de nós. E por que isso tem acontecido? Essa, de repente, seja a grande pergunta. Por que a minha vida às vezes está entediante? Por que a minha vida não está emocionante, no sentido de paixão mesmo pela vida, no sentido de viver intensamente, de ser grato por viver, de simplesmente olhar, e muitas vezes até o excesso de informação nos cansa, você fala, ai meu Deus, que tédio, né? Até quando a gente vai escolher um filme, às vezes é um tédio, porque também tem muita coisa. Tem uma frase que me fez pensar essa semana, que é essa frase que está aí no slide. É de um escritor, na verdade, de uma pessoa chamada William McNamara. Ele diz assim, que o futuro, ele está nas mãos dos poucos que possuem um coração humilde e passional, que buscam a Deus com abnegação neste maravilhoso mundo de redimidos e nas realidades que estão diante de nós. Quando a gente lê que o futuro está na mão dos poucos que possuem coração humilde, e a humildade, nós não estamos falando sobre simplicidade, mas de um coração verdadeiramente contrito e quebrantado ao Senhor,
E aqui tem uma palavrinha que às vezes a gente ouve muito em um outro contexto, né? Que é passional. Quando a gente ouve essa palavra, a gente pensa no quê? Primeira coisa que vem na sua cabeça. Um crime passional. Alguém cometeu um crime passional, por paixão, por um envolvimento ali afetivo, amoroso. E o que esse escritor está falando aqui é exatamente isso. Está nas mãos de quem tem o coração humilde, mas está nas mãos de quem tem paixão pela vida, de quem busca isso, de quem vive intensamente, independente das circunstâncias, dos contextos. Porque muitas vezes, queridos irmãos, a nossa paixão, o nosso olhar positivo para a vida, ele tem entrado em decadência, dependendo do dia, da circunstância, do momento. E aí ele diz mais, que buscam a Deus com abnegação. Abnegação é renúncia, mas não é qualquer tipo de renúncia, é a renúncia por conta própria. Eu quero fazer isso, eu estou renunciando. É aquele amor abnegado que renuncia porque crê efetivamente, suficientemente em Deus e vive. Então aqui ele diz isso, que o mundo, o futuro está nas mãos, né, desse tipo de pessoa, que tem um coração humilde, abnegado, que tem um coração que está intenso, buscando pelo Senhor. Será que nós estamos assim? Nesse mundo, e ele ainda completa, nesse mundo de redimidos e nas realidades que estão diante de nós. Então, é para qualquer realidade. Não é só nos contextos que são favoráveis. E muitas vezes o nosso coração ele tende a se turvar. E essa abnegação, muitas vezes, que parece ser voluntária, a gente retrai ela quando o contexto, as circunstâncias, elas mudam. Amém, irmãos? Então, é nesse pontapé aqui inicial que nós vamos começar a nossa reflexão dessa noite. E aí eu quero ler com os irmãos um texto que está lá em 1 Coríntios. Vou ler todo o texto nesse primeiro momento e depois a gente vai se ater mais ao versículo 10, tá? 1 Coríntios, nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 17 nesse primeiro momento. Amém? Todos encontraram? 1 Coríntios, capítulo 1, do 10 ao 17. Não falei o capítulo, né? Capítulo 1. Capítulo 1. Diz assim, vou ler aqui na versão da NVT. Irmãos, suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Pois alguns membros da família de Cloé me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de alguns dizerem, eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam, eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda, eu sigo Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Graças a Deus, não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, também batizei a família de Estéfanas, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. Aqui, Paulo está assustado, alarmado com as contendas que estão acontecendo entre os irmãos, que tem causado divisões entre eles. E ele diz o quê? Acaso fui eu que batizei vocês?
Porque senão vocês vão falar que vocês são de mim, né, de Paulo. São discípulos de Paulo. Acaso Cristo foi dividido? Porque os irmãos ali estavam entrando em contendas, em conflitos, em divergências com relação a algumas situações estruturais ali na igreja primitiva, algumas questões de divergências de ideias, de opiniões. E o que ele vem trazer é sobre a questão, alertar sobre a questão da unidade, dizendo o seguinte: por Jesus, eu suplico vocês, eu rogo a vocês, parem com isso. Porque não é por mim, nem por Pedro, nem por Paulo, mas vocês, nós somos unidos por Cristo. Acaso quem vos une não é maior do que quem vos separa? É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós somos um só com Cristo. E vocês estão divergindo por causa dessas diferenças de ideias, de pensamento, por quê? Cristo agora foi dividido e cada um pegou uma parte. Então, Paulo, ele vem aqui exortar, muito mais do que isso. Ele vem suplicar, rogar, pedir. Quando a gente fala que ele roga, rogar é uma súplica. É quase que implorar. Fala, vocês parem com isso. Na igreja de Corinto estava acontecendo esse tipo de situação. E eu penso o seguinte, com a abertura que a gente fez. Se lá, naquela época, que nem tinha tanto acesso à informação, tantas opções, muitas vezes, né, de criatividade, de ideias, porque hoje nós somos instigados a isso. Sim ou não, irmãos? Hoje nós temos inúmeras ferramentas que nos instigam a criatividade, a estratégias, a soluções, a N fins, N coisas. Se lá não tinha todas essas coisas, o que diremos da nossa comunidade hoje? O que diremos da igreja de Jesus hoje? Não só a nossa comunidade, a igreja Proclamai, mas a igreja de Cristo na terra. Como é que isso tem acontecido? Essa súplica, esse rogar aqui, é para nós também, nos dias de hoje. Como é que nós temos feito essas coisas? Se nós somos um em Cristo Jesus, se foi para isso que Ele nos chamou, para que nós fôssemos um com Ele, assim como Cristo é um com o Pai, por que a gente se diverge tanto? Por que nós temos hoje, às vezes a gente para olhar, por que nós temos tantas denominações? Se um só Deus, um só Salvador, um só Cristo, e por que essa infinidade principalmente de placas de igreja, né? Quando a gente traz para o nosso âmbito cristão evangélico, a gente se pega. Quando a gente lê esse texto de Paulo rogando por unidade, que é diferente de uniformidade, você olha e fala, meu Deus, tem coisas que são irrevogáveis. No que tange a doutrina, sobre o que a Bíblia fala, nós precisamos ser um. Agora, nós somos seres diferentes em pensamentos, em vestimenta, em aparência física, mas no que tange a Cristo, no que tange ao reino, nós precisamos ser únicos. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus por isso. Vamos lá, vamos voltar lá para os slides, que é por eles que eu vou me situar aqui. Diz o seguinte, pode passar. Para o próximo, esse daí também, nós lemos. Esse daí é o peso do apelo apostólico. Então, o rogar, o suplicar, ele é muito mais do que simples pedir e sugerir. É quase que implorar mesmo, né? Esse é o peso desse pedido, dessa súplica de Paulo aqui, né? Não trata de um pedido qualquer, ele está quase implorando para os irmãos, gente, para com isso, para de fazer isso, né? Vamos seguir, o que une vocês é maior do que divide. Pode passar. E aqui, a gente tem um modelo aqui simples de arquitetura de uma comunidade. Simples em que sentido? Aqui a gente tem uma frase de um teólogo do século XVII, que chama Rupert Meldenius.
Ele foi um escritor e um teólogo dessa época. E eu achei muito interessante sobre como ele colocou esse formato aqui, de como a gente deve lidar com algumas coisas. E quando a gente deve olhar para esse círculo, a gente não vai só olhar nele no sentido da igreja de Cristo, de nós, da noiva. Nós também vamos fazer uma analogia com as nossas próprias vidas. Ali ele diz o seguinte: nas coisas necessárias, que foi o que eu disse aqui, o que é inegociável? Então, unidade. A gente precisa concordar nisso. A gente precisa ser unânime nisso. No que é inegociável, unidade. Nas coisas que são essenciais, porque às vezes o que é essencial para mim, não é essencial para você. Tolerância mútua. E em todas as outras coisas, amor. Nós vivemos num mundo intolerante. Nós vivemos em uma sociedade que não tolera mais nem a internet cair, como aconteceu na minha casa essa tarde, nem a energia acabar. Eu moro em um condomínio e tem o grupo do condomínio. Foi assim, ó, acabou a energia, 15h28. 15h28. Eu olhei e falei, não, isso não é possível. 15h28, uma vizinha colocou lá assim, alguém mais sem energia? 15h29, ela colocou, opa, já voltou. 15h28, 1 minuto. Nem vou falar da internet, que a gente ficou a tarde toda, o caminhão rompeu o fio, mas coisa que pode acontecer. Vocês não fazem ideia o que virou esse grupo, desse povo falando desse mal, dessa internet, dessa prestadora de serviço. Falei, uau, meu Deus, e é sempre assim que acontece. A gente vive num mundo intolerante, a gente não tolera uns aos outros, a gente não tolera mais as nossas expectativas serem frustradas, a gente não tolera mais a gente pagar por um serviço e ficar uma tarde sem ele, porque é direito meu, eu preciso. A gente não tolera mais ficar 1 minuto sem energia. Eu olhei e falei, ô querida vizinha, tenha paciência. Nós vivemos em um mundo intolerante. Se você fecha alguém no trânsito, você espera, porque as palavras elas não vão ser graciosas. E olha que ainda vai sair um braço com um dedo de fora para você. A gente não tolera, nós estamos num mundo em que a intolerância marca. Nós estamos sendo marcados por isso, né? E aí quando a gente pega uma reflexão dessa, você olha e fala, meu Deus, a gente precisa viver mais isso. A gente precisa ter unidade naquilo que a gente precisa ser unânimes, únicos. No que não é necessário, nas coisas que são essenciais, a gente diverge. Pode ser que seja para mim, não seja para você. Então a gente tolera. Vamos tolerar uns aos outros. E em todas as outras coisas, o amor. O amor. Ai de nós, se não fosse pelo amor de Cristo pelas nossas vidas. Irmãos, porque nós não somos bonzinhos, nem quando nós tentamos. Nós somos caídos, a nossa natureza é má. Muitas vezes é como Paulo diz, quando você tenta fazer o que é bom, parece que você está fazendo o que é mal de novo. Então, nós precisamos nos organizar. Nós precisamos pensar sobre isso. Quando a gente fala em unidade, unidade não significa uniformidade. Uniformidade é pegar todo mundo e colocar numa forma. Todo mundo igualzinho, mesmo padrão, mesma altura, mesma roupa, mesmo corte de cabelo, mesma vestimenta. Todo mundo se comporta de maneira igual. E não é isso que é unidade. Nós somos diferentes. Assim como eu já disse aqui nessa noite, aquilo que nos une é muito mais importante do que aquilo que de repente nos afasta. Dentro da igreja, dentro da nossa comunidade local, a minha divergência de opinião com relação a uma estruturação litúrgica, a uma situação que aconteceu em um evento da igreja, a uma organização de alguma coisa que vai acontecer, pode ser diferente da Letícia, da Débora, da Fernanda, do pastor Lindomar. Mas em Cristo nós somos um.
nós não podemos divergir e simplesmente virar as costas um para o outro, porque senão não há unidade no corpo de Cristo. Nós somos os membros desse corpo. E aí, divergiu, o outro saiu, ficou sem a perna agora, né? E aí, agora, como é que a gente faz sem uma perna? Tá manco, de um pé só. Então, as nossas diferenças, as nossas divergências, elas podem até acontecer, a gente pode até discordar em pontos específicos, mas em Cristo a gente converge. Porque convergir é o contrário de divergir. Convergir é todo mundo do mesmo lado, pensa a mesma coisa e tem a mesma opinião a respeito desse fim. Então, nós precisamos ser convergentes em Cristo Jesus. Nós necessitamos, querida igreja, de assim ser. Eu quero ler um texto que está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 5, antes da gente seguir aí com a apresentação dos slides. Romanos, na verdade a gente vai ler 3 textos que está falando sobre exatamente essa questão de unidade. Diz assim, Romanos 12, 5. Assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Amém? Gálatas 3, 28. Coloca para nós, projeta para nós. Gostando de ver esses meninos lá na mídia, né? Os meninos novos na mídia, Isaac, Lucas. Isso aí, o Guilherme já. Isso aí, Guilherme, fazendo discípulos. Muito bem. Deus te abençoe. Coisa boa. Gálatas diz o seguinte, 3, 28. Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Amém. E para finalizar essa parte, Atos 10, 34. O que diz em Atos 10, 34? Então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. O Senhor não age conosco com parcialidade. Por isso que nós somos unânimes em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. E aí eu quero ver um texto com os irmãos, em que aqui, na igreja de Filipenses, havia um problema. Filipenses 4:2. Vamos ver o que estava acontecendo em Filipenses 4:2? Diz assim: agora suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. Pode passar para o 3. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas 2 mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Aqui na igreja de Filipenses, houve um problema com essas 2 irmãs, com Evódia e Sintique. E aí Paulo escreve e fala: gente, essas 2 irmãs, elas me ajudaram a plantar essa igreja aí em Filipos. Olha, vocês 2 estão aonde? Que ele fala ali no versículo 3. Quando ele fala com elas. Volta lá um pouquinho, no 2, na verdade. Suplico, rogo-vos, é a mesma coisa. Elas estão aonde para resolver esse desentendimento? Que elas precisam estar aonde? No Senhor. Queridas, vocês estão unidas no Senhor. Vocês precisam resolver essa contenda aí de vocês. Não é possível que 2 irmãs que me ajudaram tanto aí, né, na propagação do evangelho em Filipos, fiquem aí contendendo, desentendendo por causa de divergência de pensamento, de organização, podia ser, né? Eu penso assim, o texto não fala exatamente o fato, né? Aí eu fico pensando a respeito. Poderia ser por uma organização de
de arrumação. Vamos pensar em algumas possibilidades, né? Os teólogos aí que sabem do verdadeiro motivo, se é, né, se que ele é revelado, mas a Bíblia não conta sobre isso. Pode ser que ali aconteciam as reuniões na casa de uma delas. E elas estavam ali se desentendendo sobre a forma de organizar essas coisas, essas cadeiras, sobre a disposição litúrgica, sobre o lanche que ia servir. Porque, às vezes, mulher é contente por causa de umas coisas pequenas também, viu, gente? Tem gente que é muito organizada, tem gente que nem tanto, né? Tem gente que gosta da coisa estruturada, planejada, outras nem tanto, faz na hora e o negócio acontece. E cada uma tem seu jeito. Mas Paulo lembra elas, fala: vocês, queridas irmãs, vocês estão no Senhor, resolvam isso daí. Se organizem, vocês que me ajudaram tanto na propagação do Evangelho, agora vocês vão aí se desentender por causa dessa situação em específico? Então, ele orienta, né, escreve a carta e fala com elas. Amém? Estamos juntos, queridos irmãos? Está claro para vocês? Amém, glória a Deus. Vamos voltar lá nos slides, pode seguir. E nós vemos lá alguns textos, acho que volta. Deixa eu ver o que estava antes. Não, esse mesmo. Pode passar. Aqui, então, a gente falou sobre o conflito que existia ali, com Evódia e Sintique. E aqui, se é coragem para um novo tempo, aqui nós temos o padrão, né? De como a gente organiza as coisas, como a gente pode ver as coisas. Se nós estamos falando sobre unidade, sobre paz, sobre sonhos, sobre coragem para fazer tais coisas, aqui nós temos uma matriz que é o padrão do mundo e a coragem que é o padrão do reino. Então, com relação no que tange aos nossos sonhos, qual é o padrão do mundo? Matar os sonhos e ridicularizar os anseios. Muitas vezes, quando você expõe os seus sonhos para alguém, ou os seus planos para alguém, a primeira coisa que a pessoa faz é o quê? Te criticar, te ridicularizar e dizer assim: mas sério? Você vai fazer isso? Você acha que vai dar certo? Esse é o padrão do mundo, que sufoca os nossos sonhos, que mata os nossos anseios. Mas a coragem do reino, ela é entusiasmante. Lembra da palavra passional? De entusiasmo, de paixão, né? de mesma disposição mental. E no que tange à paz? Se nós estamos falando de conflitos aqui, tanto lá na igreja de Corinto, quanto aqui na igreja de Filipenses, então, se há conflito, não há paz. Uma vez nós precisamos ser embaixadores da paz por onde nós passamos, onde nós estamos. O próprio Senhor Jesus nos chama a isso. É a paz que a gente vê estampada nos noticiários. Na primeira manchete que você liga o jornal de manhã, é a paz que está estampada lá? Não é. O que está estampado diariamente nas televisões, né, nos noticiários, no papel, no jornal, seja ele impresso, seja ele digital, nas redes sociais, o que está estampado lá? Polêmica, discórdia, violência e tantas outras coisas. Então, nós precisamos, a coragem do reino diz que nós precisamos promover a convergência, né? Sermos, de fato, agentes de paz por onde nós passarmos, né? É o abraço amigo, mesmo diante da divergência, que nós falamos agora há pouco. Mesmo ali diante da situação que você não concorda 100% com o irmão, mas no final a gente abraça, está tudo bem. Eu discordo de você nesse ponto, mas nós, né, não deixamos de ser amigos, não deixamos de ser parentes, né? Tem às vezes situações no núcleo familiar que acontece, nós não deixamos de ser, né, de manter a relação que nós temos por esse ponto de divergência. E unidade, o padrão do mundo é o afastamento e o individualismo. E eu ainda ponho uma palavra a mais: autossuficiência. Hoje nós estamos cada dia mais autossuficientes. Às vezes a gente tem dificuldade até para pedir ajuda para alguém, com relação a uma situação específica. Você fala: não, vou pedir não. Pesquisar aqui na internet.
Às vezes a pessoa pode estar ali até pronta para te ajudar, mas você prefere, às vezes, não solicitar. Por quê? Autossuficiência. Porque a gente acha que dá conta de tudo, porque a gente vai, porque a gente acontece, porque a gente faz, né? E o padrão do reino não é esse. Ali diz sobre remar na mesma direção, correr sem deixar ninguém para trás, principalmente no que tange a comunidade cristã a qual nós estamos inseridos, e principalmente quando a gente diz, nós dizemos em relação ao nosso núcleo familiar. Antes da gente passar para frente, eu quero que você pense sobre as situações da sua vida, os contextos que você está inserido. Nós estamos falando de unidade da igreja, mas nós também precisamos ser unânimes nas nossas relações. Isso não é só para a igreja. Quando Cristo diz que nós precisamos ser um, assim como Ele é um com o Pai, não é só sobre eu ser com Cristo, é sobre eu ser com o outro. É eu ser com o outro na minha comunidade local, é eu ser com o outro dentro da minha casa. Se eu sou casada, eu estou unânime com o meu esposo? Os nossos planos, os nossos projetos, eles são comuns, ou cada um vai para um lado? Eu quero comprar uma casa, ele vai comprar um carrinho de mão, não sei. Você é unânime? Há unidade no seu casamento? A unidade na criação dos filhos? Esse é um ponto pesado, irmãos. Eu tenho um filho pequeno. Vocês são um na hora de educar essa criança? Nós não temos manual, tá? Nem quem trabalha na área da educação como eu. Nós não temos manual porque o nosso filho é um ser único e indivisível. E não há um manual para ele. Agora, como é que você faz esse manejo da ação educativa dentro da sua casa com o seu filho, sua esposa ou esposo? Vocês têm uma conversa sobre isso? Quando um está aqui fazendo uma correção, o outro não interfere. Mesmo que você, às vezes, no momento não concorde, vocês conversam sobre isso depois. Lá em casa, a gente costuma conversar, sabe, sobre a educação do Theo. Sim, em momentos esporádicos, até na nossa rotina, de coisas dentro do carro, quando o Theo não está, ou quando a gente vai dormir. E eu falo, olha... Tem algumas coisas que eu falo, olha, hoje, aquela situação, por exemplo, eu não interfiro. Já aconteceu situações que eu achei que o manejo ali na hora não foi legal, mas eu não interferi. Eu falei, olha, eu acho que você cedeu aquela hora. Não precisava. Geralmente quem se excede sou eu, viu, gente? Eu sou mais firme. Mas o Felipe é aquele pacífico, assim, sabe? Ele vai levando, quando ele explodiu, e aí o trato fica errado, às vezes, em alguns momentos. Mas a gente conversa sobre isso. Mas isso é muito bem conversado lá em casa desde que o Theo nasceu. Eu falei para ele, nunca, quando eu estiver corrigindo ele, eu não vou entrar. Você não entre no meio. Mesmo que você ache que eu me excedi, você conversa comigo depois. E eu nunca vou entrar no meio quando você estiver corrigindo o Theo. E assim a gente faz. Então já teve situações que eu me excedi. E ele falou, nossa, eu achei que não precisava daquilo tudo. Acho que você gritou demais, né? Geralmente mulher grita mais. Felipe não grita. Eu, assim, se eu estiver no meu estupim, quando eu ver, já foi. Entendeu? Já foi, gente. A gente grita às vezes, normal. E teve algumas situações também com ele, que eu achei que se excedeu. E aí depois eu falei com ele, olha, eu acho que lá não foi legal. Então você precisa se organizar com relação a isso. Mas a gente não intromete. Uma vez ele corrigiu ele aqui dentro da igreja, sabe? A marquinha ficou na bunda. E eu falei, não foi bom, né? Sim, todo mundo percebeu, não foi legal, foi desagradável, mas eu não interferi. Talvez o Lindomar até lembre desse dia. E aí depois eu conversei com ele sobre isso. Vocês são um na criação dos filhos? Há unidade entre você e o seu chefe? Ou você que é chefe, né? Se você é empregador ou se você é empregado, há unidade? Porque se não há unidade, também não prospera. As coisas não acontecem. Porque tanto quem emprega a pessoa, quem é empresário,
ele precisa ser um ali com o funcionário, porque senão o funcionário, ele não vai vestir a camisa da empresa e fazer conforme o propósito. Ah, mas tem uma condição aí salarial. Sim, mas isso só não vincula, viu, irmãos? E com relação a você também, que trabalha para alguém, você está em um mesmo propósito? Porque se aquela empresa, ela prospera, ela vai, você vai também. Ou não? Você fala, estou aqui para ganhar meu salário, chego aqui 7 horas, vou embora 18 horas, está tudo certo, quero nem saber disso aqui. Não há unidade. Então a gente precisa trazer também essa questão da unidade, não só para o corpo de Cristo, que isso eu acho que já deveria ser uma coisa básica, assim, né? Que a gente tinha que ter isso como elementar já. Mas para as nossas relações, eu sou unânime, eu tenho unidade com a sociedade que eu estou, sociedade goiana. Eu estou aqui, eu cumpro os meus deveres como cidadão, né, com relação a ser contribuinte, as regras, ou não. Eu saio daqui, na hora que eu coloco o chiclete dentro da boca do meu carro, eu jogo o papel de fora. Isso não é ser um com a sociedade. Nossa, Ali, mas é uma coisa tão pouca, né? Jogar um lixo no chão, ou não é pouco. Tem países que têm, assim, eu admiro ver, assim, alguns países estrangeiros, de ver a educação do povo com relação, principalmente à limpeza, sabe? Então, nós precisamos pensar nisso. Nós estamos unânimes na cidade em que nós vivemos, na casa que nós residimos. Pense sobre isso, porque a unidade, ela não é só dentro das paredes da igreja, ela é para a vida toda, é para a nossa vida em todas as esferas sociais que a gente esteja, e para todos os papéis que a gente desempenhe. Amém? Caminhando já para o encerramento, pode passar. Nós vamos ver agora 3 pilares, eu acho que é isso. Pilar de como nós podemos ter coragem aqui para viver os nossos sonhos, não é isso? E a grande chave é ter a mesma disposição mental, é sonhar juntos, é realizar coisas grandes, é isso que eu disse. Se a gente está na mesma vibe, né? Hoje esse linguajar é muito comum. Se nós estamos na mesma vibe da minha casa, com meu esposo, com meu filho, com o projeto que a gente está executando, ou na igreja, ou no meu trabalho, acontece. O sonho, o pontapé inicial já foi dado. Se há uma unanimidade, se há a mesma disposição mental, se não há divergência, então as coisas vão corroborar para que dê certo. E aí eu quero ver um texto, né, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E esse aí da mesma disposição mental é o nosso texto base, que é 1 Coríntios 1, 10. Por isso estava lá, tá? Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. E daí você consegue se encorajar para viver um novo tempo, novos sonhos, novos projetos. Falar em novo tempo, novos sonhos e novos projetos, irmãos, o mês de março vai acabar. Você está ligado nesse negócio? Já? Ou não? Vocês estão igual assim eu, que falei, nossa, sopro. Passou, viramos o ano aqui, daqui a poucos dias nessa comunidade, aqui na nossa igreja, e agora o primeiro trimestre foi. Escola a gente conta muito assim, né? Bimestre, trimestre, semestre, e os primeiros 3 meses do ano ele foi. Então, 1/4 do ano já foi. É isso, né? Sei fazer fração ainda. É isso, irmãos? O que nós vamos fazer nos próximos 3 meses? Nos próximos 6 e nos próximos 9? Isso aqui a gente também está falando de sonho, de unidade, de sonho. Você precisa pensar sobre isso. Próximo, coragem de promovermos a paz. É o próximo slide agora. 2º pilar, coragem para promover a paz.
nós precisamos promover a paz por onde nós passemos. Isso não é só uma sugestão, é uma exigência bíblica, inclusive. E nós vamos ver aqui vários textos que vão nos dizer sobre isso. No texto base que nós estamos usando, diz lá assim, ó, não haja entre vós divisões. Então a gente vai ver lá agora Mateus 5:9. Quem é que está nos mandando, é ordenança, viu, irmãos? Quem é que está nos mandando promover a paz? Sermos agentes da paz. Isso aqui é o Sermão do Monte, lá em Mateus 5. E lá nesse sermão, quem é que prega o Sermão do Monte? Jesus. É o próprio Senhor. Sou eu não que estou mandando vocês, ser todo mundo pacífico, não. É o Senhor, é Jesus. Ele está dizendo aqui, felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. 1 Pedro 3:11. Aqui a gente vai se estender um pouquinho mais sobre promover a paz. 1 Pedro 3:11. Eu quero ler 4 textos com vocês. Vamos lá? Esperar ali os meninos projetarem. Não? 1 Pedro 3:11, depois já põe Hebreus 12:14. Diz assim: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e esforce-se para mantê-la. É um esforço, irmãos. Porque assim, estar em paz, porque com quem é de paz é facinho, mas com quem não é, eu costumo falar uma coisa, eu nem sei se é certo. Eu falo, gente, às vezes situações de trabalho, assim, você precisa mediar algumas situações, que eu olho e falo, gente, tem gente que tem o espírito da contenda, só pode. Porque parece que tem mesmo, irmãos. Porque parece que aonde aquela pessoa chega, o negócio desorganiza. Há uma situação, há um negócio que precisa mediar, há um conflito. E aí, aqui em 1 Pedro, o que está dizendo para nós? Que nós devemos buscar a paz, não fazer o mal, fazer o bem, mas a gente precisa esforçar para quê? Mantê-la, é um esforço mesmo. Não é uma coisa fácil de se fazer, não. A gente precisa se esforçar para manter um ambiente de paz, para estar em paz com o outro. Então, é um esforço, não é uma coisa simples. Nós precisamos nos esforçar. Né, Fernanda? Esforçar, é esforço mesmo. Hebreus 12:14. Vamos ver. Temos mais 2 textos falando aqui, nos encorajando a promover a paz. De novo, qual que é a primeira palavra? Esforcem-se. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui vai além ainda. Além da gente se esforçar para manter a paz, fala sobre a nossa santidade, sem a qual nós não veremos a Deus. É pesado, não é? Mas o Senhor nos chamou, nos salvou, nos remiu, nós vamos morar no céu, e isso é possível. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo, habita aí, dentro de mim, dentro de você. E se o Senhor diz que é possível manter, esforçar para ter paz com o outro, para ter uma vida de santidade, é porque o próprio Espírito dele nos ajuda com isso. Amém? E o último texto, Romanos 12, do 17 ao 21. Diz assim: nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor.
Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vençam, mas vençam o mal praticando o bem. Lá no princípiozinho assim da minha fé, eu me converti em 2013. Eu passei por uma situação muito difícil na minha vida. E aí, eu tinha muita vontade de me vingar de uma pessoa, de verdade. E tudo era muito novo para mim. Eu me converti em um núcleo familiar. Na verdade, nem era um núcleo familiar. Tinha uma irmã, sabe daquelas irmãs que ora? E ela fazia um culto doméstico na casa dela. Acho que algumas pessoas já me ouviram contar essa história. E eu tinha muita vontade de me vingar dessa pessoa. Eu falava, hoje eu vou me justificar, eu mesma. E eu me converti lá, eu aceitei Jesus, né? Meu ato público foi lá na casa dela. E um dia orando e chorando, não conhecia muito sobre Bíblia, lia, orava do meu jeitinho ali, eu abri a palavra. E a palavra que o Senhor me trouxe foi essa daqui, não nesse contexto, não me engano, foi Mateus. Para não dar o troco, para não se vingar, porque era o Senhor quem iria me justificar. E aí eu chorei mais. Falei, não é justo, o Senhor sabe, assim, a injustiça, papapá. Contei toda a história, Jesus já sabia, porque eu estava com essa ladainha, já tinha tempo, né? Essa situação na minha vida, ela demorou a passar. Mas eu não fiz, eu não fui. E foi a melhor decisão que eu tomei, porque a justiça, a vingança, ela pertence ao Senhor, não é a nós. Nós não precisamos nos justificar com as nossas próprias mãos, porque é o Senhor quem nos justifica. E assim como Ele foi longânimo com as nossas vidas, Ele está sendo longânimo com a vida dessa pessoa também, que te feriu, te magoou, te fez assim coisas que você fala, você não sabe o que Ele me fez, o Senhor sabe. Então, não vá, irmãos, não se vingue, não procure se justificar com as próprias mãos, porque a vingança ela é do Senhor, e quem te justifica é Deus. E a maior justificativa já fez. O Senhor morreu por você, o prêmio já foi dado, e isso basta. Se a gente for pensar sobre isso, basta. A gente não precisa de mais nada. Amém? Último ponto para a gente encerrar, coragem de favorecermos a unidade. Volta lá, por favor, no slide. Esse é o último ponto. E para mim, aqui a gente tem a passagem que é o ponto alto desse sermão, quando fala que a gente precisa ter coragem para favorecer a unidade. E eu me deparei com um texto lá em João, capítulo 17. Primeiro a gente vai ler o versículo 11. Diz assim. Agora, só para vocês entenderem aqui o contexto. Aqui, no capítulo 17 de João, Jesus está orando antes de ser traído e entregue. E aí no versículo 11 ele diz assim: agora, deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a sua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Versículo agora 21 até o 23. Diz assim: minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejais um, como nós somos um. Eu estou neles, e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviastes e que os ama tanto quanto me amas. Para mim, esses versículos resumem a nossa
exposição de hoje. Aqui, o chamado para a unidade não é de Paulo falando, não é de João, não é de Pedro. O chamado à unidade é do próprio Cristo que seria entregue. Aqui, o Senhor Jesus, ele podia ter feito essa oração. Eu fiquei lendo esse texto e pensando, Jesus podia ter pedido muita coisa. Ele podia ter falado, dê sabedoria para os meus apóstolos e para aqueles que vão vir depois deles. Porque ninguém vai conseguir resistir, ninguém vai rejeitar a palavra do Evangelho com a sabedoria que o Senhor der a eles. Dê força para que eles não enfraqueçam, para que eles sejam inabaláveis. Dê alegria constante no coração para que eles não esmoreçam. Dê unção, poder para que as pessoas vejam os milagres que eles podem operar. Mas não foi isso que Jesus pediu. O chamado à unidade é do próprio Cristo, de dizer, Senhor, façam que eles sejam um, assim como eu sou um com o Senhor, que eles sejam um, para que as pessoas vejam o quanto o Senhor os ama. Então, meus irmãos, é de arrancar assim o fôlego da gente, quando a gente ler esse texto. A chamada, esse rogar, esse implorar, esse pedir que o apóstolo Paulo vinha fazendo nesses textos em alguns dos textos que nós lemos, ele é muito, na verdade, antes disso. O próprio Senhor já havia nos chamado à unidade. Amém? E aí, para finalizar, o que eu quero dizer para vocês, em um mundo em que cada vez nós estamos mais individualistas, autossuficientes, parece utopia a gente falar de unidade. Ainda mais nesse contexto que nós estamos vivendo. Mas o mundo só conhecerá a verdade do Evangelho ao observar uma comunidade fraternal, conectada, que prioriza o reino de Deus acima de interesses e motivações particulares. Em Apocalipse 21, 2 e 9, alguns versículos vão dizer que Cristo vai vir buscar a noiva. Não fala que ele vai vir buscar várias noivas. Não fala sobre denominações. A noiva de Cristo é a igreja amada do Senhor. Ele virá nos buscar. Por isso nós necessitamos ser um só com Cristo. Sermos únicos, unânimes em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, queridos irmãos. Vamos ficar de pé neste momento. E eu vou fazer uma oração e eu quero que você ore de verdade. Feche seus olhos, entregue ao Senhor todas as suas amarras, as suas dificuldades, que você possa nesse momento fazer uma oração sincera diante do Senhor, porque esse desafio está posto a nós e nós precisamos de unidade em nosso meio. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai querido. Agradeço por cada um dos meus irmãos que estão aqui, Pai querido, que vieram, Jesus, que ouviram, Jesus, a tua palavra. Foi para estes mesmos, Jesus, que o Senhor me usou nesta noite, Pai querido. Deus, eu quero, Jesus, neste momento, orar por esta igreja, pela igreja Proclamai. Eu quero orar pela vida de cada um dos irmãos, Pai querido, que aqui congregam, que aqui frequentam, Pai querido, que essa palavra, Jesus, possa queimar em seus corações, que eles possam levar essa palavra durante a semana, durante meses, durante anos, Jesus, que ela fique impregnada em seus corações, que eles lembrem, Jesus, que unidade é ser um contigo, e se nós somos um contigo, nós somos uns com os outros, Jesus. Unidade no lar, unidade na criação dos filhos, unidade nos negócios, Pai querido, unidade enquanto cidadão, Pai querido, e enquanto, Pai querido, servos do reino de Jesus. Oh Deus, muito obrigada, o Senhor é bom, a tua graça e o teu amor duram para sempre, Jesus. Eu te agradeço por esta oportunidade e abençoo a vida dos meus irmãos nesta noite, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, muito obrigada.